Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. O tema de hoje é sobre atestado no PS. Aqui comigo, Leonardo Goltara. Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje casa nova. A gente está aqui, novos estúdios aqui do Pod Raiz. Estamos chique, né, Léo? Estamos chique, né? Vai ficar melhor ainda. Estamos terminando de montar, mas vai ficar bacana. Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar no tema da polêmica hoje, do atestado. Esse tema, Léo, olha, existe acho que dois times, né, Léo? A galera a favor do atestado médico e aqueles que pensam um pouquinho antes de atestar para qualquer pessoa, né? Tem gente que fala assim que atestado só dou de óbito, mais nada. E tem o pessoal que é mais liberal. E cada um dos times tem bons argumentos a favor e contra. E eu tenho a minha posição. Nós já conversávamos nos bastidores que você pensa parecido. Mas antes da gente posicionar sobre aquilo que a gente pode dizer que é a política mais liberal ou mais restritiva quanto à emissão de atestados, a gente precisa esclarecer o que é o documento, qual é a importância dele, o que tem de normatização ali. Eu acho que isso é interessante a gente deixar claro para o público, porque é uma questão muito pouco falada, né? A gente tem milhares e milhares aí, nós mesmos aqui no Pod Raiz tem edema agudo, tem aula de edema agudo todo dia, a gente já abordou isso aqui no Pod Raiz, mas tem outras coisas tão importantes e provavelmente muito mais frequentes no pronto-socorro, como o atestado, que ninguém fala. Eu acho que a gente precisa falar. E que não é do nosso domínio, né, Léo? A gente muitas vezes fica na dúvida ali na hora do atendimento em si, né? Pois é, mas é surreal não ser do nosso domínio, porque um plantão você dá quantos atestados? Nossa, muitos. E quantos edemas agudos você atende? 1. Exato. 2. Então, assim, a gente precisa... Eu acho que essa é a meta do nosso programa, a gente falar das coisas reais do dia a dia. E eu acho assim, Léo, eu escolhi esse tema para a gente falar, até que hoje foi um tema solicitado, né? A gente tem atendido aí aos pedidos, porque é um tema importante e é um tema que leva muitos pacientes ao PS, né? A gente conversou esses dias sobre a lotação do PS e eu acho que esse é um dos grandes motivos de lotação do PS, né? É um motivo importante, não de lotação. A gente tem trabalhos mostrando que o paciente ficha verde, o paciente que precisa de uma receita, uma medicação, eventualmente, e de um atestado, ou eventualmente nem da medicação ele precisa só da receita do atestado, o paciente ficha verde não lota o pronto-socorro, porque ele não fica, né? O tempo de permanência dele no PS é muito breve, mas ele lota a demanda da porta. Então, assim, é muito frequente a porta ser demandada por pacientes que às vezes só precisam de um atestado. A gente sabe que a necessidade social disso aí, ela existe. Tanto isso é um dado que você pode levantar em pronto-socorro em qualquer lugar do Brasil afora, que segunda-feira é o dia mais lotado do pronto-socorro em qualquer lugar. E muito por conta da demanda social. Segundas e sextas eu acho que são as campeãs, né? Pois é. Tem muita questão do assim, mas por que sábado e domingo diminui? O paciente está querendo matar o serviço. Cara, às vezes ele não está querendo matar o serviço. Ele estava passando mais ou menos mal no sábado, dava para segurar em casa. Estava mais ou menos mal no domingo, dava para segurar em casa, porque ele já não tinha trabalho mesmo. E na segunda ele continua mais ou menos, ele nem piorou. Mas não dá para ir. E ele não precisava do atestado no sábado, ele não precisava do atestado no domingo, logo ele não precisava ter ido ao PS, mas na segunda ele precisa. E a gente não pode se furtar a ser, Lu, a vocação do que a nossa especialidade que é a porta de entrada do sistema. A gente precisa acolher essas pessoas. Exatamente, Léo. E aí, falando um pouco do documento em si, né? O que seria, então, esse atestado médico? O atestado médico, ele é um documento complementar à consulta, ou seja, você não pode emitir atestado médico de quem você não atendeu, de quem você não consultou. Isso é crime, isso é infração ética, isso sei lá o que, é pecado, não sei o que é não.
exatamente o tipo legal, mas isso é proibido, você não pode emitir atestado de quem você não consultou. Primeira coisa, então ele é um documento legal, tem fé pública, complementar à consulta. E segunda coisa, ele é um direito do paciente. O paciente tem o direito de receber o atestado médico. Qual o prazo a ser colocado no atestado médico? Isso é de discernimento do profissional que atende. Ele pode dar o prazo do momento da consulta, ali das horas da consulta, ele pode dar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, o prazo que ele achar que é pertinente. Eu já dei atestado de 6 meses, porque o cara chegou, o diagnóstico era uma leucemia, para ficar até num exemplo recente que está acontecendo na vida de uma pessoa próxima da gente. O atestado médico é de quanto tempo? O atestado médico é de 6 meses, porque esse cara vai ficar 6 meses afastado do trabalho para fazer quimioterapia, etc, etc. Então, você vai atestar o tempo que for necessário. Mas óbvio que esses não são os mais comuns. Os mais comuns são de alguns poucos dias. E lembrar também, né, Léo, que é uma dúvida comum das pessoas em si, essa questão do atestado até para familiares, para pessoas próximas, né? Muita gente acha que é proibido fazer isso, né? Pois é. Sem entrar numa questão legalista, você pode dar atestado para os seus parentes. Isso não é proibido. Agora, é muito mal visto pelos empregadores. Isso. E a gente tem que ver isso com os olhos dos empregadores. Assim, então, um atestado do Leonardo Goltara para o Joãozinho Goltara, o empregador vai olhar com desconfiança e eu acho que não é de bom tom. Mas é legal, é possível. Agora, a gente não pode confundir isso, Lu, com a questão do atestado para o familiar do paciente. Sabe? Vem Luísa e vem a mãe de Luísa para consultar. A consulta é da Luísa, a mãe da Luísa é acompanhante. Eu posso atestar para a Luísa? Posso, é um direito que ela tem, conforme a gente já disse. Eu posso dar um atestado para a mãe da Luísa não é minha paciente e não passou por consulta. Logo, eu não posso dar atestado para o acompanhante. Eu só posso dar para o acompanhante, no máximo, uma declaração de que ele estava ali, de fato, acompanhando a verdadeira paciente hipotética, Luísa, no caso. Era até um questionamento esse, Léo. Bom você falar aí, essa diferença, né, entre o atestado médico e a declaração de comparecimento. A declaração de comparecimento, ela, como qualquer declaração que o médico... qualquer documento que a gente emita no exercício da profissão, Lu, ele tem fé pública. O que isso significa? Que um documento médico, seja laudo, atestado, chame como quiser, declaração de comparecimento, um documento médico emitido por um profissional no exercício da profissão, no exercício do seu trabalho, ele tem fé pública. Isso significa que ele é tomado como verdade, uma expressão da verdade, exceto se alguém provar em contrário. A declaração de comparecimento, ele é um documento que tem fé pública. Agora, não é um documento que abona o dia de trabalho, não abona sequer as horas de trabalho. Se você vai ter um cliente que vai a consulta no pronto-socorro e ele passou ali 2 horas na consulta e você dá só a declaração de comparecimento daquelas 2 horas, ao chegar no emprego e apresentar, ele não tem o dia abonado e nem sequer as horas são abonadas. É só uma justificativa mesmo. Só uma explicação para o empregador para dizer onde eu estava. O empregador pode pegar essas 2 horas e lançar como débito num banco de horas, por exemplo. Olha, você está beleza, eu já sei onde você estava, não vai dar uma justa causa porque você estava no médico, mas isso não te abona sequer as horas que você estava. Então, você está me devendo 2 horas de trabalho, volta aí, isso vai para o seu banco de horas. Se tiver política de banco de horas, ou vai ser descontado essas horas. Enfim, a gente pode dar declaração de comparecimento para acompanhantes. Pode dar declaração de comparecimento para os pacientes.
Mas o paciente ele tem direito à declaração de comparecimento e ao atestado médico. Não necessariamente um ou outro, ele pode ter os dois, ele pode ter só um, pode ter só outro. O acompanhante não tem direito a atestado. Certo, Léo. E uma outra dúvida, Léo, é essa questão da data, né, retroativa. Às vezes a gente atesta, né, a gente fornece esse documento aí para o paciente, por algum motivo ele perde ou ele retorna e aí a consulta foi ontem, a gente fica nessa dúvida de prazos e datas. Como é que funciona isso? Não é de bom tom emitir atestado com data retroativa, embora você possa fazê-lo. Por exemplo, você atendeu o paciente ontem. Você sabe que ele foi atendido ontem. E esse paciente perdeu ou está querendo... Ontem ele achou que não ia precisar, mas hoje ele não deu conta e está precisando de ficar afastado do trabalho. Você concorda com a opinião dele. Você pode dar um atestado desde o dia de ontem. Você pode retroagir a data desse atestado. Afinal de contas, foi você mesma quem o atendeu. Mas o paciente chega para um socorro. Doutora Luísa, eu vim aqui me consultar, você examina tudo lá, uma faringoamigdalite brava, você vai atestar o paciente. E aí ele fala, mas eu estou doente desde ontem, eu precisava do atestado já de ontem, que ontem eu já não fui ao trabalho. Eu não emito. Olha, se ontem você não foi ao trabalho, ontem você devia ter vindo. Eu não faço um atestado daquilo que eu não vi. O nome já diz, gente. Atestado. Você está dando... Atestado é o ato de dar testemunho. É o ato de atestar, de referendar. Você não pode referendar, dar testemunho daquilo que você não presenciou, que você não vivenciou. Então, atestado retroativo, não, nem pensar. Parêntese, exceção... Quando você mesmo atendeu, tipo, não deu no dia por qualquer motivo, o paciente retorna, você pode enviar dado do seu próprio atendimento, mas de terceiros não. O que eu acho que é de bom tom e que ajuda a esclarecer isso tudo é que quando a gente faz um atendimento em pé, você está lá, né? História, exame físico, diagnóstico, hipótese diagnóstica e conduta. Cara, eu sempre boto e recomendo que todos botem, recomendo que nossos residentes botem, vocês que estão ouvindo ou assistindo esse podcast em algum lugar, botem, é que no item conduta, coloque que você deu atestado. Conduta, amoxicilina, dipirona, orientações gerais, atestado 3 dias. Exatamente. Isso faz parte da conduta, precisa ser evoluído. E não é escrever um textão, gente. Quando eu falo que precisa ser evoluído, assim, dou o atestado de 3 dias. Pronto, é uma linha. Mas que ajuda a documentar melhor o que você fez, o que você pensou para o paciente e ajuda, inclusive, a resgatar ideias, eventualmente, essa questão do atestado. Preciso de uma segunda via do atestado. Puxa, está muito melhor documentado. E você registra, né? O paciente voltou, esqueceu o atestado, estou emitindo um novo. Eu acho que pós-pandemia também isso ficou um pouco mais na cultura, né? Da gente colocar que forneceu o atestado, porque a gente teve que atestar e afastar muita gente aí na pandemia. Agora, a grande questão, Lu, mais polêmica de todas, é a política do médico, e isso é muito individual, quanto a dar ou não dar atestado. Como a gente falava na abertura aqui do episódio, tem gente que fala assim, fala com orgulho ainda, enche a boca, eu só dou atestado se tiver morrendo. Se não tiver morrendo, se não for atestado de óbito, se o paciente não tiver quebrado os 2 fêmures, vai trabalhar. E tem gente que é mais liberal. Eu sou bem mais liberal na política dos atestados. Eu também. Até porque tem coisa que eu acho que não cabe a gente, né? Parte cabe a gente, que é o carimbar o documento, é o examinar o paciente. Por que você é liberal? Então, é exatamente isso, assim. Eu acho que determinadas situações não cabem ao nosso julgamento do que aquela pessoa tá ali para trabalhar. Eu não sei exatamente como é esse trabalho, né? Então, assim, a parte que cabe ao meu exame físico, como doença, como entender a incapacidade daquele paciente, vou carimbar aquele documento? Ok. Agora, passou disso, eu acho que é a gente julgar muito. É um pré-julgamento aí que não me cabe. Eu acho que é por aí, é quase bíblico, né? É. Com a mesma régua com que medirdes,
serás medido, alguma coisa nesse sentido. Cara, 880, né? Muito. Quem sou eu para dizer que a sua cefaleia, para ficar no exemplo bobo, é uma cefaleia que dá para tolerar? Quem sou eu que não tenho útero para dizer que a sua cólica menstrual Exatamente. dá para trabalhar com a sua cólica menstrual? A dor, inclusive por definição da Organização Mundial da Saúde, da OMS, a dor é uma experiência subjetiva que varia de paciente para paciente. E que a gente não consegue mensurar, de fato. Você não consegue mensurar. Inclusive, piada corrente, né? Mulher em trabalho de parto. Homem com cefaleia, mesmo grau de sofrimento, né? Não, é o clássico. Né? Mulher com cólica renal. Homem com topada, deu uma topada no dedo, o sofrimento é igual, porque nós homens, via de regra, somos muito mais frescos, muito mais sensíveis à dor do que as mulheres, e assim reza a lenda. Mas a piada de gênero, mulheres, homens, ela existe, mas a verdade dos fatos é que isso não é só entre mulheres e homens, de um homem para o outro, do seu namorado para o seu pai, para o seu irmão, já muda, cada um tem uma sensibilidade à dor. Isso que a gente está falando do aspecto dor. Aí vem outros aspectos que dão dor para receber atestado. Atestado de doença contagiosa. Tipo, eu não tô com dor, mas tô com a conjuntivite, assim, tá saindo um alienígena do meu olho. Sim. Eu aguento trabalhar, doutor, eu aguento trabalhar. E tem um alienígena do olho do cara de conjuntivite. Não, você não vai trabalhar, porque você vai espalhar a doença por todos os lugares. Eu sou liberal também, eu concordo contigo. Eu sou liberal com atestado. O paciente precisa de atestado. Frequentemente eu ofereço, o paciente não pede, eu ofereço o atestado. Porque eu acho que isso é um direito do paciente. Eu quero que ele tenha a certeza que ele está sendo acolhido e ouvido. Ah, mas eu tô médico, eu tô trabalhando aqui com dor, eu tô trabalhando aqui passando mal. Cara, morrendo de inveja, porque a gente, infelizmente, não pode ter um atestado. Cara, para esse tipo de coisa. Se você tá num empregozinho zero porcaria, a gente tá na nossa classe com direitos trabalhistas, assim, muitas vezes solapados. Cara, você não precisa estender a sua miséria de direito trabalhista, a sua infelicidade de trabalhar doente. Você não precisa usar isso como um ato de vingança contra o fulaninho. E só a gente sabe, Léo, como é complicado trabalhar passando mal e não ter o direito de passar mal, porque às vezes você tá de plantão e não consegue passar o plantão, e eu já tive várias vezes que passar por isso. Todo mundo já fez isso, todo mundo. É triste demais. Então, assim, sou a favor do direito. É isso. Sim, e sabe, então eu acho que por uma questão humanitária de acolhimento, por uma questão que é o direito do paciente, por uma questão moral de que a gente não julga a dor do outro, por tudo isso, eu adoto uma política liberal e exorto que adotem, mas cada um sabe do seu julgamento. Eu não estou aqui para determinar regra na cabeça de ninguém. Até porque o carimbo é de cada um, né, Léo? Até porque o carimbo... E atenção, atenção, ninguém está advogando dar atestado falso, Exato. Inventar doença ou inventar dias assim, desproporcionalmente aquilo que o paciente está apresentando. A unha encravada, 6 meses de atestado. Não é isso que a gente está dizendo, tá? Mas de ser liberal, de ser acolhedor. E se o motivo moral de dar atestado, não julgar a dor do próximo, não é suficiente, se o motivo humanitário de dar atestado, você está ali para acolher, não é suficiente, se o motivo legal de dar atestado, que é o paciente tem direito ao atestado, né, é um documento do paciente, se esses 3 motivos não são suficientes, eu ainda tenho um motivo egoísta para dar atestado. Que é, o paciente muitas vezes está esperando só aquele papel para ir embora.
Se você fica segurando o atestado, ele vai no seu plantão, ele vai no plantão da noite, ele vai no plantão do dia seguinte, até conseguir. Ele vai ficar no soro, seu pronto-socorro vai ficar lotado, você vai ter que atender esse paciente hoje, vai ter que atender esse paciente amanhã, você vai dar declaração de comparecimento hoje, ele vai voltar amanhã para pegar mais outra declaração, ele não está dando conta, e aí o seu pronto-socorro vai lotando, você em vez de fazer uma consulta, você faz 2, faz 3, faz 5 consultas. É ruim para o paciente, é ruim para o sistema. Amanhã não é meu plantão. Pô, gente, pensa no sistema, sabe? Então, assim, se de todos os motivos para ser liberal com atestado, e eu estou falando aqui, está gravado, não é atestado falso, é liberal. Se todos os motivos para ser liberal com atestado não forem suficientes, seja liberal com atestado por um motivo egoísta. Você vai literalmente conseguir encerrar aquele atendimento. Você vai usar o atestado como uma ferramenta de quase que de desembarque do paciente. Esse não é o melhor motivo, mas é um motivo para liberar o paciente vai embora. Ele vai ser feliz, você vai ser feliz. Ele conseguiu o que precisava e você vai ter o seu pronto-socorro mais vazio. Então, de todos os motivos, se nada resolver, seja egoísta, seja inteligente, use o atestado e libera o paciente para você ter tempo e energia para se focar nos pacientes que você não vai poder liberar, porque estão graves, porque precisam ficar internados, por qualquer motivo. Sabe? Eu ainda vou fazer um dia qualquer uma fila express do atestado. Vamos. No pronto-socorro, sabe? Segunda-feira eu vou contratar, em qualquer dia desse, eu vou pegar um pronto-socorro que a gente coordena, eu vou contratar um médico só para liberar os atestados. Porque vai desafogar a porta do PS de uma maneira brutal. Mas, exatamente. Enfim, é isso. Acho que é isso, né, Léo? Falamos bastante de atestado, cada um com o seu poder de carimbo aí, né? Com a sua opinião. Sejam éticos, sejam inteligentes. Usem a ferramenta com sabedoria. Não estamos advogando documentos falsos, mas sabedoria no uso. E é isso. Se você quer que a gente discuta mais algum tema bem assim, raiz, do dia a dia, manda sua sugestão para @emergência-raiz, @doutora Luísa Brown. Vai ser um prazer a gente trazer isso para vocês. Tamo Obrigado, junto. gente.